Bom, então no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui como é que a gente vai trabalhar com imagens e lista, né? Então eu vou voltar a fazer uma página de elementos do HTML, né? Vai ser a página 3 aqui. E iniciando aqui como todo o documento que a gente vai iniciar, né? Bom, salvei aqui, vou dar um refresh na minha lista e ele aparece aqui embaixo. Bom, essa é a minha página de elementos que está vazia. Hoje a gente vai ver sobre tables, né? Table e list, tá? A diferença delas é que table, a construção dela, ela é muito mais engessada, né? A gente tem que seguir a estrutura de linhas e colunas. Mas lista, ela é livre, a gente pode estilizar até muito mais do que uma table. Então, eu vou começar aqui com tables. Eu vou começar criando a table, tá? O formato é esse aqui, table. Só que numa table a gente tem linhas e colunas, né? Uma linha numa table a gente chama de TR, ok? É a abreviação de table row, né? Row é linha em inglês. Então, e coluna é TD, tá? Então, para definir uma linha, a gente precisa digitar o TR. E para definir uma coluna, a gente digita o TD, tá? A gente, por exemplo, uma tabela com uma linha e 3 colunas, ela ia aparecer ela tem que ser desse formato. E eu posso colocar aqui o texto aqui. Vou supor nome, vai ser Rodrigo, e-mail, ok? E-mail e site, tá? Vai ser seja um programador.com, ok? E o que vai acontecer quando eu salvar o arquivo? Olha lá, a gente já consegue ver aqui uma estrutura mais organizada, né? Então ela fica aqui, todos as colunas, os valores que eu digitei em colunas aqui, tá? Não dá para ter uma noção muito boa de que é uma tabela ainda, porque só tem um registro, tá? Mas eu vou replicar aqui essa linha mais vezes, tá? Só que eu vou aumentar aqui o e-mail ou o site ou o nome, a gente vai aumentar a distância para a gente ver o que acontece, ó. Ele empurra toda a coluna, porque uma tabela, todas as colunas têm o mesmo tamanho, como se fosse uma tabela do Excel, tá? Vamos colocar aqui, da Silva, e o que vai acontecer? Ó, se ele tem espaço, não acontece nada aqui, no caso. Então, para desenhar uma tabela, a gente só precisa fazer isso daqui, tá? Vamos colocar aqui um outro e-mail mais longo, olha lá o que acontece, tá? E aqui, vou colocar o outro aqui, pronto. Ele vai ficar uma tabela, como a gente espera que uma tabela seja, né? Ainda na tabela, a gente pode ter o cabeçalho, né? E o cabeçalho a gente pode usar o TD também, tá? Mas tem uma tag específica que é o TH, que o TH é para usar para cabeçalho de tabela. Olha lá, ele já coloca em negrito, a definição padrão, e centralizado, tá? Então, na segunda coluna, ela vai ser o e-mail, por exemplo, e-mail. E a terceira coluna vai ser site. Olha lá, a gente já tem aqui então uma tabela, nome, e-mail e site, tá? Tem outras definições aqui na tabela, outros parâmetros, né? Que a gente pode usar, que é o border 1. A gente cria uma tabela com uma borda 1. Tem vários itens, mas só que a gente pode ver que a tabela, ela tá, ó, todos esses daqui são parâmetros que ele aceita aqui na tabela, que o próprio VS Code dá pra gente, né? Só que todos esses estilos aqui, esses parâmetros que aparecem em branco não devem ser usados, tá? Porque já são parâmetros antigos e tal. Bom, eu vou deixar a borda aqui por enquanto, para a gente ver como que está a nossa tabela. E só que também, hoje em dia,
né? É que tabela a gente vai achar muito daquele formato que estava sempre com o TR, TD e algumas vezes com TH. Só que hoje a tabela também evoluiu com HTML, né? Então hoje a gente tem o T-Head, que é para dizer que é o cabeçalho, que é o Table Head, e o T-Body, tá? E a gente vai dizer aqui que é o corpo da minha tabela, tá? A gente também pode definir um T-Foot, que é o footer, o sumário, né? O resumo da tabela, tá? O rodapé, vamos dizer assim, né? E aí eu vou colocar aqui qualquer coisa nesse footer aqui, vamos deixar aqui 5 registros, por exemplo. Registros, vamos supor. E aí, como eu digitei uma coluna apenas lá no footer, o que aconteceu? Ele ficou só desse formato aqui meio esquisito, porque só preencheu a primeira coluna. Se a gente quiser expandir a coluna, né, a gente tem um parâmetro aqui que chama callSpan, que é para expandir a coluna, né? Eu vou falar que essa coluna TD aqui, por exemplo, expande em 3. O que ela vai acontecer? Ela vai preencher 3 colunas, como se fosse uma coluna, né? E aí, olha lá, ela ficou assim. Ainda na coluna, eu posso dar um align, que é a mesma coisa do align na imagem, quando a gente viu no vídeo anterior, que não se usa muito mais isso daqui, porque tem formas melhores de fazer, principalmente com CSS. Então, a gente pode alinhar para a direita. Ainda funciona no HTML porque é um parâmetro válido, tá? Esse é o que eu queria mostrar de tabela e claro que nas tabelas funcionam ainda o CSS, os estilos, né? Vamos supor, eu vou colocar aqui no T-Head, eu vou dar um style aqui, o color vai ser, e aí eu mudo a cor do texto, por exemplo, tá? Eu posso mudar também a cor do background. Background, color, eu vou colocar aqui um cinza. Como é tudo igual, eu posso usar só 3. Pronto, então a gente estilizou aqui a tabela, por exemplo. Então funciona da mesma forma que funciona outros elementos HTML com estilo, tá? Bom, e para lista, o que tem nas listas em HTML, né? A gente tem 2 tipos de lista aqui, que são bastante usados, que é a UL, tá? A gente pode chamar, que é a lista não ordenada, tá? E a OL. OL é a lista ordenada, tá? E a diferença delas é que na ordenada vai aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 6 do lado, que é como se fosse uma lista com números, e a UL é uma lista de tópicos, né? Que aparece aquele símbolozinho, uma bolinha do lado do elemento. Então, UL, Unordered List, né? Que é a lista não ordenada. Para definir o item da lista, a gente coloca LI, que é o List Item, né? Que é o item da lista. Eu vou colocar aqui, por exemplo, Rodrigo, tá? Vou salvar aqui, ó, já aparece um item lá na lista. Vou colocar aqui, João, ok? E ele vai colocando vários itens. Eu vou colocar outro item aqui, Maria, ok? Olha lá, então é uma lista já pronta do próprio HTML aqui. Na Unordered List, a diferença vai ser essa. Eu coloquei os mesmos itens dentro e ficou 1, 2, 3, em vez do pontinho, pontinho, pontinho. E por que a gente usa muito a lista, né? A lista é uma alternativa para tabela, muitas vezes, porque dependendo do nosso layout, fica muito mais complicado estilizar usando tabela. Então, eu vou dar um exemplo aqui de como a gente usa lista, por exemplo, para uma listagem de amigos no Facebook, por exemplo. Eu não sei exatamente como mostra, mas basicamente deve ser uma imagem, né? Que a gente tem lá na... Eu posso copiar aqui como é que mostra qualquer lista aqui. Vamos para o Twitter. Vamos ver o que acontece aqui no Twitter. Tem uma imagenzinha aqui, ó.
Eu vou copiar algumas imagens aqui e aí a gente consegue colocar a lista com essas imagens, tá? Copiei aqui o link da imagem e aí eu vou colocar aqui na minha imagem, ok? É só o mesmo endereço da imagem, eu vou colocar um source nela e coloquei o nome aqui, Rodrigo. Eu vou replicar a mesma imagem para todos os itens, tá? Eu vou fechar aqui, pronto. Pronto, então apareceu aqui a minha lista do jeito que eu escrevi aqui na tela, tá? Só que eu não tenho nenhum estilo para minha lista, né? Porque ela aparece do formato padrão. Então eu vou colocar aqui um estilo para ela. Vou digitar aqui amigos, por exemplo. Vamos digitar em português mesmo, só para a gente aprender. Como a gente já viu no vídeo inicial de CSS, a gente pode criar um arquivo CSS e importar aqui. Eu poderia até importar o mesmo arquivo, mas eu vou criar um novo chamado list CSS. E aqui no meu arquivo list CSS, eu vou colocar a minha classe amigos, tá? Aqui, ó, amigos. E eu sei que ele é uma unordered list, né? Então, eu vou colocar aqui o list style, né? None. O que vai acontecer quando eu fizer isso? Ele vai remover essa bolinha aqui. Inclusive, se eu quiser mudar o estilo, eu posso, o list style, eu posso usar outros valores para o list style, né? Eu posso usar círculo, posso usar decimal, gregoriano, inside, tem vários itens aqui, né? Um quadrado, por exemplo. Se eu trocar por um quadrado, vamos primeiro mostrar um quadrado, depois eu tiro o nome. Só que como eu criei o arquivo, eu preciso importar ele, né? Não pode esquecer de importar o estilo, né? Link rel, style sheet, href e o endereço dele, css list. E fecha a tag, tá? Salvei, vou lá para baixo de novo. Olha lá, ele já apareceu um quadradinho aqui, né? Em vez da bolinha que era o padrão. Eu posso ver o que acontece com outros símbolos também aqui. Vamos ver. Opa, aqui. Disk. O que ele vai fazer no disk? É uma bolinha também. Armenian. Ele coloca símbolos armênios aqui. E assim vai. Tem um monte, né? Decimal. O que ele vai fazer? É o numeral, que é a mesma coisa do ordered list, né? E a gente pode fazer várias coisas, né? Tem gregoriano também. Então, aqui a gente quer um nome, porque isso é uma lista vazia, tá? Então, não tenho por que ter nenhum estilo aqui. E eu posso também criar um estilozinho para minha imagem. Então, eu vou falar que aqui o amigos, a imagem dentro do amigos, né? Então, eu começo a trabalhar também aqui com uma seleção mais específica, e isso a gente vai ter um vídeo só de selections, né? De selectors do JavaScript, do CSS, só que é mais específico. Então, eu vou falar que a minha imagem, o border radius dela é de 50%. O que vai acontecer? Ficou uma bolinha, tá vendo? Olha lá, minha imagem, ela tá uma bolinha. E eu vou dar aqui um spoiler do vídeo da frente, que a gente vai aprender sobre Flexbox, já é um vídeo mais avançado, só que eu vou fazer vou dar esse spoiler aqui, só para estilizar melhor a nossa lista, tá? Eu vou fazer aqui que o amigos LI, que é o meu item, tá? Ele vai ser um display flex, ok? E ó, você já vê que o nome foi lá para cima, né? E mudou o jeito que ele renderiza o nome, tá? E eu vou colocar aqui o Justify Content Center. Opa, esse aqui não é o correto. Eu vou colocar aqui o Align Items Center. E aí eu centralizei o meu texto com o meu nome aqui, ok? Eu posso ainda
estilizar um pouco mais, só que vai ser fora do escopo aqui do vídeo, mas deu pra gente ter uma ideia do porquê que a gente usa lista e o porquê que a gente usa table, tá? Table é muito mais para apresentar dados, como se fosse uma pesquisa de informações, você precisa botar muitas informações em paralelo, e o table é legal que ele já ajusta o tamanho conforme o conteúdo, ou você pode definir o conteúdo da table também, né? Então, vamos supor, eu quero definir o conteúdo aqui da table, eu vou usar todos os selectors de table, por exemplo, todas as tables aqui da minha página vai ter o width 100%. Então o comprimento dela vai ser de 100% da tela, tá? Então dá para eu fazer isso também, e aí ele já vai se ajustar automaticamente ao comprimento da tela, se ela for menor e se ela for maior, tá? Não tem segredo aqui em cima do que o width faz, né? O width, a gente ainda não viu nada de width, mas ele mexe com o comprimento de um elemento, tá? Vamos supor que na minha imagem eu quisesse que o width dela, que é a mesma coisa do width no elemento da imagem, né? O elemento da imagem a gente já viu, a gente não viu o width no CSS aqui. Que o width dela fosse de 40 pixels, tá? O que ele vai fazer? Ele vai diminuir o width, vai ajustar a altura, tá? Então, para o vídeo de hoje era isso, eu queria mostrar sobre table e lista. A gente já tem aqui uma ideia do que são elas, e até o próximo vídeo.